Olá, dando continuidade ao tema intervalos, este vídeo nós vamos trabalhar com os intervalos, com a classificação qualitativa. A classificação que trabalha a partir das qualidades do intervalo. Então, iniciando. Primeiro, o intervalo pode ser simples ou composto. O intervalo simples é aquele intervalo entre que eu vou analisar a distância das notas no pentagrama e eu posso ter essa distância de no limite no máximo de oitava. Então, por exemplo, se eu tenho uma distância dó-ré, de dó para ré eu tenho um intervalo de segunda nessa sequência que eu estou fazendo, porque eu posso ter um dó e o ré na oitava acima, aí eu vou ter uma distância de nona. Então, é importante ter a visualização do intervalo no pentagrama para que eu faça essa análise correta. Um exemplo aqui de intervalo simples e intervalo composto. Aqui, olha só. Intervalo simples. Minhas notas, elas têm o limite máximo de oitava. O intervalo composto é a partir de uma oitava, ou seja, tenho que ter essa referência do pentagrama. Se eu tenho até dó-dó, distância de oitava, ele ainda entra na classificação do intervalo simples. A partir da distância maior que oitava, ou seja, a partir de uma nona, aí já é um intervalo composto. Intervalo simples, no limite de uma oitava. Intervalo composto, ultrapassa uma oitava. Meu intervalo pode ser ainda harmônico ou melódico. O que vem a ser o intervalo harmônico? Aquele em que minhas notas são tocadas simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Quando eu estou analisando, visualizando na partitura, vai facilitar para eu perceber o intervalo harmônico, porque minhas notas vão estar uma acima da outra, na posição vertical, porque representa que os meus dois sons serão tocados juntos. Salvo uma rara exceção, por exemplo, quando eu tenho notas consecutivas, por exemplo, Mi, Fá. Então, eu preciso de colocar o Mi na primeira linha e o Fá no primeiro espaço. A gente sabe que todas as vezes que são notas consecutivas, ao invés de elas estarem alinhadas exatamente uma acima da outra, uma fica um pouquinho de lado, mas ainda assim eu percebo pelo desenho no pentagrama que elas serão tocadas juntas. Então, vamos ver um exemplo de intervalo harmônico e intervalo melódico. Olha aqui. Aqui eu tenho um intervalo melódico, ou seja, eu toquei uma nota, depois eu toquei a outra. E o intervalo harmônico não, elas são tocadas simultaneamente. Então, vamos observar aqui, ó. Mi, Lá. Escuta o som. Vem um som, depois o outro. Aqui eu tenho as notas Sol, Si, só que tocadas simultaneamente. Percebe a diferença? Beleza, já falamos do simples ou composto, do harmônico ou melódico. Vamos falar agora do intervalo ascendente ou descendente. O intervalo ascendente é aquele intervalo em que a primeira nota é mais grave que a segunda. Ao visualizar uma partitura, eu já vou conseguir perceber o que? Tá subindo. O intervalo descendente não, o movimento é contrário, a primeira nota é mais aguda que a segunda. Então, como seria isso sonoramente? Intervalo ascendente. Então, pá, pá. E o intervalo descendente? Movimento contrário, desceu. Pá, pá. Na partitura, nós vamos ter aqui um exemplo de intervalo ascendente e descendente. Olha só. Ascendente, primeira nota, mais grave que a segunda. Descendente, primeira nota, mais aguda que a segunda. Observação importantíssima. Sempre que tivermos um intervalo harmônico, ele não irá receber a classificação ascendente ou descendente.
Por quê? Nós vimos agora há pouco, o intervalo harmônico, minhas notas são tocadas simultaneamente, certo? Então, eu ouço os dois sons ao mesmo tempo. Para que eu use a classificação ascendente ou descendente, esses sons eles têm que estar tocados alternadamente. Por quê? Só assim eu consigo perceber o movimento melódico aí, se está subindo ou se está descendo, tá bom? E ainda vamos ter o intervalo que pode ser conjunto ou disjunto. O que é um intervalo conjunto? Quando minhas notas são consecutivas, vizinhas ali, por exemplo, Mi e Ré, Fá e Sol. Então, escuta um exemplo de intervalo conjunto. Se eu toco, por exemplo, Mi e Dó, já é um intervalo disjunto, olha só. Por quê? Entre Mi e Dó existe uma nota Ré. Vamos para o exemplo. Intervalo conjunto. Olha só, tenho aqui Ré e Mi, conjunto. Intervalo disjunto, eu tenho Ré e Sol, ou seja, entre Ré e Sol existe a nota aqui, ó, Mi, Fá, então tem um espaço maior entre eles, ok? Então, vou pegar aqui um intervalo qualquer para que a gente faça essa análise. Lembrando que os meus intervalos, eu vou poder ter até 4 classificações para cada intervalo, tá? Simples ou composto, harmônico ou melódico, ascendente ou descendente, conjunto ou disjunto. Então, vamos aqui. Aqui, por exemplo. Vou pegar um que esteja mais fácil da gente visualizar, porque facilita a compreensão aí para vocês. Aqui. Olha só. No início desse solfejo, se eu for analisar o intervalo inicial, eu vou observar as 2 primeiras notas do solfejo. Então, eu tenho Dó, Ré. Para analisar Dó, Ré, simples ou composto, de Dó para Ré, tem distância de 2, então, simples. Ele é um intervalo harmônico ou melódico? Melódico, porque primeiro eu vou tocar o Dó, depois eu vou tocar o Ré. Ascendente ou descendente? Eu estou observando o movimento aqui, ó. Toquei a primeira nota mais grave que a segunda, então intervalo ascendente. Intervalo conjunto ou disjunto? Conjunto, olha só, Dó, Ré, minhas notas são consecutivas, então é um intervalo conjunto. Lembrando que nesse momento aqui nós estamos fazendo apenas a classificação qualitativa. Quando a gente entrar na classificação quantitativa, aí nós vamos ter outros aspectos para se observar. Vamos pegar aqui um outro intervalo como exemplo, para que a gente possa fazer essa análise. Olha só. Vou colocar meu dedo na posição aqui, ó. Quero que a gente observe aqui, ó, primeira, segunda, terceira sequência. Eu tenho aqui as notas Mi, Dó. Mi, Dó. Para eu saber se ele é simples, eu vou contar a distância entre essas notas, lembrando que as 2 notas do intervalo precisam ser contadas, tá? Então, eu vou pegar Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Deu distância de 6, ou seja, tá no limite da oitava, então é um intervalo simples, tá? Então, primeira classificação, já descobri que é um intervalo simples. Ele é harmônico ou melódico? Olha só a posição. Eu vou tocar junto ou separado esse Mi e o Dó? Vou tocar ao mesmo tempo, então é um intervalo harmônico. Então, ele é simples, ele é harmônico. Ele é ascendente ou descendente? Ele não vai levar a classificação ascendente ou descendente. Lembra que eu falei agora há pouco que o intervalo harmônico, minhas notas são tocadas simultaneamente, então não tem como eu dizer se ele é ascendente ou descendente. Ele não vai levar essa classificação. E ele é conjunto ou disjunto? Disjunto porque minhas notas são afastadas, são distantes uma da outra. Ele só seria conjunto se minhas notas fossem consecutivas. Então, esse intervalo aqui, ele é um intervalo simples, ele é harmônico e ele é disjunto, tá bom?
Gente, posteriormente, quando fizermos a análise a análise quantitativa, em que a gente vai, igual nesse caso, a gente observou que era uma cesta, aí nós vamos descobrir cesta o quê? Se é cesta maior, cesta menor, o que que é, e aí depois a gente vai poder perceber que no mesmo intervalo nós vamos ter toda essa classificação. Então, por exemplo, intervalo de cesta maior, harmônico, disjunto e simples. Aí eu tenho uma classificação geral desse intervalo, mas nós estamos caminhando passo a passo para que a gente compreenda com tranquilidade o assunto. Obrigada, tudo de bom para vocês. Caso você não tenha assistido o vídeo 1 da introdução, veja, por favor, principalmente para facilitar essa compreensão aí no passo a passo, tá bom? Porque parece ser algo complexo, mas na realidade é porque são vários detalhes que nós precisamos observar. Um abraço, tudo de bom!